Olá pessoal, boa noite. Chegamos a mais uma aula de farmacologia. Hoje trago para vocês o estudo dos medicamentos do aparelho respiratório e gastrointestinal. Vamos falar um pouquinho sobre esses medicamentos e também conhecer alguns que são disponíveis para o tratamento de algumas doenças. Temos na farmacologia do sistema respiratório uma vasta rede de fármacos, para atuar no melhoramento da função respiratória, e eles atuam nas vias aéreas superiores e inferiores. Temos como fármaco do sistema respiratório os descongestionantes nasais, os calmantes da tosse, também temos os broncodilatadores, os antiasmáticos, e todos esses contribuem para o sistema respiratório, fazendo com que haja uma boa função respiratória. Os descongestionantes nasais, eles agem sobre a forma vasta, como falei, de forma vascularizada das fossas nasais, para promover o descongestionamento. Eles ajudam a melhorar a ventilação, o fluxo respiratório e também diminui o cansaço. E eles são muito usados na pediatria. Temos como exemplos de descongestionantes o Buzonide, de suspensão aquosa, apresentação de 32 mg e 64 mg, micrograma, quer dizer. Eles têm uma ação que indicada para pacientes com rinites, que são aquelas não alérgicas, e alérgicas também, perenes e alérgicas sazonais. O tratamento é de pólipo nasal após o polipectomia, que é a extração do pólipo, e a via de administração é intranasal. Os efeitos colaterais são secreção hemorrágicas, com muita epitáxia, que é o sangramento pelo nariz, irritação nasal, rinite, sinusite, plurido, ulceração da mucosa e perfuração do septo nasal e reação anafilática. Temos também o Sasep, que é uma solução nasal com 9 mg por ml de cloreto de sódio. A ação é fluidificar, ele é um fluidificante e descongestionante nasal. A via de administração também é intranasal, e os efeitos colaterais geralmente é a intoxicação, que não há uma evidência de outros efeitos colaterais comuns. E temos o Neosoro, 0,5 mg por ml. A ação é descongestionar, é um descongestionante nasal, e o uso local, a ação é rápida, pois ocasiona uma vasoconstrição também, o alívio dos sintomas do resfriado, quadros alérgicos, nasais, rinites e também rinossinusites. A via de administração é intranasal. Os eventos colaterais geralmente são irritação local passageira, náuseas, cefaleia, e a hiperglicemia também em pacientes que são diabéticos, congestão nasal por efeito rebote, e rinite, que são aquela rinite ocasionada de forma medicamentosa, e a hipertensão arterial. Temos também, para o tratamento farmacológico do sistema nasal, os calmantes da tosse, que atuam eliminando e diminuindo o fluxo da tosse. Também serve como descongestionantes ou antialérgicos das vias aéreas, e eles são expectorantes também. Temos como exemplo desses calmantes da tosse o cloridrato de ambroxol, que é apresentado 30 mg por 5 ml. A ação do cloridrato de ambroxol é indicado para a terapia secretolítica, ou seja, ela é um expectorante das afecções, fazendo com que haja uma secreção desse muco, Ele é um bronco
Ele ajuda nos broncopulmonares agudas e crônicas associadas à secreção mucosa anormal, né? E transtorno do transporte, e também para o transtorno do transporte mucoso. A via de administração é sempre oral e inalatória. Os efeitos colaterais do Ambroxol é os distúrbios do paladar. Pode ocasionar inflamação da faringe, quer dizer, náuseas, perda da sensibilidade na cavidade oral, vômitos, diarreias, dificuldades de deglutição do abdominal, boca seca e também uma secura na garganta. E temos o sulfato de salbutamol, que apresenta em 4 mg comprimido e 100 microgramas jato inalatório ou 2,4 mg 5 xarope. Ele é indicado para o alívio dos broncoespasmos na asma brônquica de qualquer tipo de bronquite crônica e efizema e é um calmante da tosse. Ele é de via oral, inalatória e injetável. Os efeitos laterais são tremores, cefaleia, taquicardia, palpitações, cãibras, arritmias cardíacas, hipocalemia, a hipersensibilidade, urticária, hipotensão e desmaios, como também pode ocasionar tensão muscular e uma acidose láctea e tremor. Temos também, como calmante da tosse, a loratadina, 10 miligramas, e comprimido 10 miligramas por 10 miligramas comprimido e 10 miligramas por 10 ml de loratadina xarope. A ação da loratadina é de alívio temporário de sintomas associados à rinite alérgica, tratamentos de dermatites e outras alergias de pele. É um expectorante e tratamento das alergias de trato respiratório. A administração é via oral. Os efeitos colaterais geralmente são a fadiga, cefaleia, sonolência e também boca seca, como também transtornos gastrointestinais, náuseas, gastrite e também manifestações alérgicas cutâneas, né? Pode ocorrer a aleopécia, tá? A anafilaxia, incluindo o angiodema. E temos também o ar livre, tá? Eles são apresentados por 7 mg por ml. O ar livre, ele é indicado como expectorante no tratamento da tosse produtiva, ou seja, quando estiver acompanhada de catarro nas vias respiratórias, ou seja, aquela tosse produtiva, né? Medicamentos comunitizados são usados comumente em pediatria. É de uso oral. O ar livre, eles têm como efeitos colaterais reações gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreias e reações alérgicas como urticária e erupção cutânea. Aí temos também na farmacologia para o sistema respiratório os broncodilatadores, que são substâncias farmacológicas ativas que promovem a dilatação dos brônquios, eficientes para o combate e o controle de doenças pulmonares restritivas e sintomas agudos de uma crise de asma, que são tratados com broncodilatadores. Temos como representante dos broncodilatadores o Berotec e a Atrovent, que são muito usados, tá? O Berotec apresenta 100 microgotas ou gotas inalatório por 5 miligramas ou ml de solução oral. A ação do Berotec é o tratamento dos sintomas relacionados à crise aguda de asma e de outras doenças que causam o estreitamento das vias aéreas, como bronquites crônicas, deixa eu ver o que mais. Também indicada a prevenção de asma provocada por exercícios, tá? As vias de administração é inalatória ou via oral. Os efeitos colaterais: tremor, tosse, hipocalemia, agitação, arritmia, broncoespasmos, prurido, taquicardia. E temos o Atrovent, que é apresentado em 0,25
miligramas, né, por ml. Tratamento também para broncoespasmo, como falei anteriormente. E o tratamento o tratamento pode ser para doença pulmonar obstrutiva crônica, a TPOC, e o tratamento de efizema pulmonar. A via de administração do atolvente é inalatória. Os efeitos colaterais são dor de cabeça, tonturas e tosse, entre outros. A irritação, dor de garganta, boca seca, enjoos, alergias graves, aparecimento de pontos brilhantes na visão, olhos vermelhos, traço de córnea, entre outros. Aí temos também, como na farmacologia, como tratamento respiratório, os antiasmáticos, que reduz o processo inflamatório das vias aéreas, melhora o edema da mucosidade, diminuindo a secreção dos brônquios, age aumentando o calibre da via aérea. Temos como antiasmáticos os clenil, né, e o fosfato de sódico, prednisolona. O clenil, ele apresenta-se como 200 microgotas inalador. A ação dele é destinada ao tratamento e prevenção de asmas brônquicas e bronquite, bem como nos processos inflamatórios das vias aéreas superiores, como nariz, gargantas ou brônquios. Lembrando que os broncodilatadores, eles agem diretamente no aparelho respiratório inferior, tá? Os antiasmáticos, como falei, o clenil, também pode causar efeitos colaterais como crescimento mais lento em crianças, adolescentes, crianças asmáticas, né, que precisam fazer uso, podem ter esse processo mais lento do crescimento, a redução da densidade do mineral ósseo e problemas oculares, incluindo a catarata, aumento da pressão intraocular, fechamento da passagem, né, de ar para os pulmões e sensação de aperto no peito, a suadeira. Já o prednisolona, ele é destinado ao tratamento da asma e de outros problemas pulmonares. Ele é de uso oral, o uso prolongado de qualquer corticoide, né, e como estamos falando do prednisolona, ele, em geral, provoca alterações tardias, não de imediata, mas que apresenta algum distúrbio a longo prazo, tá? Edemas, hipertensão, insuficiência cardíaca, osteoporose, hiperglicemia, o retardo de crescimento em crianças, a hipersensibilidade, menstruação irregular, convulsões, visão embaraçada, entre outros. Temos também como tratamento antiasmático o sulfato, né, de salbutamol, como falei antes, né, o sulfato de salbutamol, ele apresenta-se em 4 miligramas comprimidos ou 100 microgramas jato inalatório ou xarope, né? Ele é indicado para o alívio de broncoespasmo, na asma brônquica, de qualquer tipo de bronquite crônica e também um efizema. É um calmante da tosse também, e ele é de uso oral inalatório e injetável. E aquelas mesmas reações adversas, né? Tremor, cefaleia, taquicardia, palpitações. Temos ainda também como antiasmático o sulfato de terbutaline, 5 miligramas. A ação desse fármaco, ele é destinado ao tratamento da asma brônquica crônica, efizema, outras pneumopatias que apresentem broncoespasmos. A via de administração é subcutânea, tá? Os efeitos colaterais são tremor, nervosismo, dor de cabeça, comportamento de distúrbio do sono. E temos também o furamato de formoterol, que é apresentado em cápsula para inalação. A ação dele é profilaxia, tratamento de broncoespasmo, broncoconstrição, quer dizer, em paciente com asmas e para profilaxia de broncoespasmos induzidos por alérgenos. A profilaxia
de tratamento de broncoespasmo em pacientes com DPOC. A via de administração é inalatória e efeitos colaterais é a exacerbação grave de asma, dor de cabeça, tremor, palpitações, broncoespasmo, taquicardia, boca seca, agitação e ansiedade. Pronto, esses foram alguns exemplos de alguns medicamentos farmacológicos para o aparelho respiratório. Vamos agora falar sobre alguns medicamentos que são utilizados para o trato gastrointestinal. Vejam só, esses medicamentos para o trato gastrointestinal são medicamentos que ajudam a controlar o trânsito intestinal e combatem as patologias desse sistema corporal. Eles favorecem o trânsito intestinal e combatem infecções, são muito bem tolerados por agir no próprio tecido, que são absorvidos. Eles podem ser antiácidos, antieméticos, os laxativos e antidiarreicos e os antifésiticos, tá? Todos eles, como falei anteriormente, agem de uma forma que são muito tolerados por agir diretamente no tecido em que serão absorvidos. Temos como antiácidos, os antiácidos, né, eles agem aumentando o pH estomacal, combatendo a acidez que são provocados pelo ácido clorídrico, tá? Eles auxiliam no controle dos sintomas de pirose e indigestão. Um dos exemplos dos antiácidos são os hidróxido de alumínio, o bicarbonato de sódio ou a magnésia bisurada, tá? O hidróxido de alumínio ele é destinado ao tratamento da azia ou queimação decorrente da hiperacidez gástrica. A via oral, os efeitos colaterais, diarreia ou prisão de ventre, a hiperalbuminemia, tá? Também pode ocasionar algumas reações de hipersensibilidades e prurido, urticária, angioedema e reações anafiláticas. O bicarbonato de sódio, que é administrado de acordo com o peso corporal, ele tem uma ação muito utilizada na retenção de ácidos não voláteis. A via de administração é intravenosa e os efeitos colaterais são em pacientes com insuficiência renal que recebem doses normais de bicarbonato. Podem ter, os efeitos colaterais pacientes com insuficiência renal, eles podem, enquanto recebem doses normais de bicarbonato, podem ter alcalose sistêmica, expressão da irritabilidade e excitabilidade neuromuscular. Já a magnésia bisurada, ele está indicada para o alívio de sintomas como azia, queimação e dor de estômago. Ela se apresenta como via de administração oral. E os efeitos colaterais é diarreia e flatulências, cólicas abdominais e também constipação intestinal. Aí nós temos também, para o tratamento do trato gastrointestinal, os antieméticos. Os antieméticos são o quê? Atuam no centro quimiorreceptor do vômito, inibição da ação da acetilcolina, que é responsável pela êmese e pelas náuseas. Temos como representantes farmacológicos antieméticos os cloridato de metoclopramida, a bromopramida, o ildramil. A metoclopramida, conhecido como Plasil, certo? Tem como ação controle de náuseas e vômitos de origem central e periféricas. A ação de cirurgias, doenças metabólicas, infecções secundárias de medicamentos. As vias de administração é oral e intravenosa, também disponível em gotas e injetável. Os efeitos colaterais sonolência, sintomas de extrapiramidais, mesmo após a administração de doses únicas do fármaco, particularmente em crianças, adultos e jovens, a síndrome de parkinsoniana, convulsão, depressão, diarreia, como também astenia. O bromoprida
ele, ele apresenta-se, né, em dosagem para adultos e para crianças. Para adultos de 10 a 20 miligramas e criança de 0,5 a 1 miligramas. A ação do bromoprida, causa uma ação de distúrbio, né, de motilidade gastrointestinal e refluxo gastroesofágico, náuseas e vômitos e origem central periférica, e que facilita também na radiologia. A via de administração é oral, intramuscular e intravenosa. Os efeitos colaterais a inquietação, sonolência, fadiga, insônia, cefaleia, tontura, entre outros. E temos o Dramin, 100 miligramas. Previne, né, e trata enjoo, tontura, vômito em geral, e na gravidez, e no pré e pós-operatórios, e após sessão de radioterapia, também em viagens. De uso oral, o Dramin também tem efeito colateral de sedação e sonolência, dor de cabeça, erupção cutânea, visão turva, boca seca e retenção urinária, e tontura, insônia e causa irritabilidade. Temos também no tratamento gastrointestinal os laxativos, né, que ajudam o corpo a liberar as fezes que por algum motivo ficaram acumuladas nas paredes do intestino. Ajudam a melhorar o trânsito intestinal. Eles geralmente são os óleos minerais, o agiolax granulado e cloreto de magnésio, o óleo mineral 15 ml, ele tem ação laxativa, laxante, né? E terapia em uso tópico para a pele ressecada e áspera. Tem essas indicações. Agem dessa forma. As vias de administração é oral e tópica. Os efeitos colaterais, pneumonia lipóidica e alterações estruturais da faringe e do esôfago. O angiolax granulado, de 150 gramas, ele é um laxativo para uso em curto prazo, na prisão de ventre, constipação intestinal, né? De uso oral, pode causar alergias, tá? Cólicas, obstruções do esôfago, diarreia, pode levar a perda de potássio e pigmentação da mucosa intestinal. Já o cloreto de magnésio, que é por 60 ml ao dia, ele é indicado para o tratamento de prisão de ventre, indicado como laxante. Via de administração é oral e um dos efeitos colaterais do cloreto de magnésio é a diarreia. Já para o tratamento farmacológico de gastrointestinal, temos também os antidiarreicos, né? Que diminui a motilidade intestinal, se liga a outras substâncias, inativando-as e eliminando gases formados durante a digestão. Eliminam micro-organismos e causadores de infecções do trato gastrointestinal. Eles podem ser à base de sulfametazol, tá? mais trimetoprim, ele pode ser em comprimidos ou solução oral. E temos também o cloridrato de loperamida e o florax. O sulfametazol, ele tem ação, né? A ação dele é combater infecções gastrointestinais, incluindo febre tifoide, cólera, diarreia dos viajantes causada por Escherichia coli. Quando o tratamento e também quando o tratamento é antimicrobiano, é sempre indicado. Via oral, a via de administração é oral, os efeitos colaterais são náuseas, vômitos, transaminases elevadas, ureia, creatinina elevadas. Geralmente quem está fazendo uso desse medicamento, quando é feito alguns exames, vai ter essa alteração de ureia e creatinina sempre elevada. E o cloridrato de loperamida, a ação dele é combater diarreia aguda, inespecífica, sem caráter infeccioso, diarreias crônicas, exfoliativas, nas bases de ileostomias e colostomias com perdas. A via de administração é oral, os efeitos colaterais são cefaleia, constipação, flatulências, do abdominal, vômito, desconforto abdominal, do abdominal e distensão abdominal. O florax
ele tem age, né, como ação no tratamento de restauração da microbiota intestinal, tá? A microbiota fisiológica, né, desequilibrada por infecções intestinais provocada por agentes patógenos ou devido ao uso de alguns antibióticos. É de via administrativa oral e não tem efeitos colaterais, com efeitos desconhecidos. E temos ainda na farmacologia gastrointestinal os antifiséticos, quase não falo. São medicamentos usados contra flatulências, contra gases, né? Os gases estomacais e promover a descongestão do trato digestório. Eles são o simeticona ou os Dulcolax, certo? Ele geralmente, o simeticona, a dose máxima é de 500 miligramas para comprimidos, disponível em gotas também. A ação é indicada para o alívio dos sintomas, no caso de excesso de gases no aparelho gastrointestinal, e ele é constituído por motivo de dores e cólicas intestinais. A via de administração é oral, os efeitos colaterais riscos mínimos para mulheres grávidas e seus conceptos, né, ou mulheres com suspeitas de gravidez. O Duocolax, ele age no tratamento da prisão de ventre, no preparo de pacientes para exames diagnósticos e antes ou após procedimentos cirúrgicos. É indicado também para o caso que seja necessária a facilitação de evacuações. Via da administração é oral, os efeitos colaterais cólicas, dores abdominais, diarreias, náuseas, vômitos, enjoos, desconforto anorretal, né, na região do ânus. Pronto, esse foi um estudo, né, sobre esses fármacos que agem diretamente no sistema respiratório e gastrointestinal. Segue uma atividade para vocês e estaremos no grupo do WhatsApp para debater e tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos, até daqui a pouco.